Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terrenos pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com a má vontade e fecharam seus olhos, para que não ver os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, e de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. Então a palavra
de Deus podemos resumir com uma simples frase: é semente em terreno bom. Se a semente cai em um terreno bom, significa produz bastante frutos, 100%, 60% e 30%. Então, né, o semeador saiu para semear. A semente, então, é a parte que caiu no caminho, os pássaros vieram e as comeram logo. Então, né, os sementes que, né, caíram no terreno pedregoso, logo brotou e secou logo também. No caminho, as sementes que caíram no meio dos espinhos, né, cresceram e sufocaram. Então também não produziram frutos. E aí as sementes que caíram na terra boa produziu frutos de 30%, 60% e 100%. Então Jesus estava encontrando dificuldade de aceitação da sua palavra. Por isso ele conta essa, né, parábola, né, que dizer também, no meio na multidão tinha pessoas que não acreditavam na palavra do Senhor, palavra de Jesus. Também havia gente, embora algumas pessoas são simpatizantes com Jesus, mas logo desistiu, né, e desistiu de segui-lo. E também havia gente que, embora, né, simpatizantes, também tinham pessoas que viam a mensagem de Jesus como uma ameaça e também, né, devia mudar a vida, mas logo eles afastam do Senhor. E também havia gente, né, pegando com ele, né, mais com riquezas, com poderes, né, e aí não queriam largar. E assim criavam hostilidade com Jesus Cristo. E também, né, tinha gente que escutava a palavra do Senhor, né, e aí acolhiam a palavra do Senhor. Então, né, produziam, né, 100% de frutos, ou 60% ou 30%. Então, Jesus então, né, contou essa parábola e discípulos não entenderam inicialmente. Jesus respondendo com a palavra, né, dizer o que? Apesar dos obstáculos, a semente não perde a sua força. Né? Deus lança a semente em todas as direções e também, né, para todas as pessoas. Tem gente, né, pecadores, coração endurecidos, que não acolhem a palavra do Senhor. E, né, tem pessoas que acolhem palavras, mas superficialmente, inicialmente é tudo de bom, mas logo que chegam, né, algumas dificuldades, né, sofrimentos, desistem. Né, isso é muito bem comum nas nossas comunidades, né, quando temos, né, bastante, né, dificuldades, compreensão com um ao outro, pessoas desistem da comunidade, né, para participar e vão para outras comunidades para participar, né, às vezes, né, podia ter, né, produzir bastante frutos dentro da sua comunidade, fortalecer a sua comunidade, mas, né, não acontece isso muitas vezes também. E aí pessoas, né, tem gente, né, também preocupadas com coisas do mundo, prazeres, negócios, e assim, né, o homem fecha seu coração para a palavra de Deus, entenderam? E então, o que acontece? Que não produz fruto também. E assim, rejeita a palavra do Senhor. E outros que acolhem, né, ao Evangelho, acolhem a palavra do Senhor, não, nem muito, não depende de semente, nem semeador, mas a qualidade da terra. Entenderam? Qualidade da terra. Hoje, então, o semeador próprio que Jesus Cristo semeia a palavra, né? Então, cai no coração de cada um de nós. Esse coração é terreno bom, ou terreno, né, pedregoso, terreno de beira do caminho, depende de cada um de nós. Entenderam? Diante da palavra, então, nós podemos olhar, então, 4 tipos de ouvintes, ou vários tipos de ouvintes que existem, né, nesse tempo atual, ou meio de nós também. Entenderam? Então, né, tem aqueles que têm coração duro, né, como uma terra pisada,
ir na estrada bem pisada, bem chão mais duro, né, gente? Nós sabemos, né? Não permite que a semente da palavra de Deus penetre em seu coração. Então, nós muitas vezes não deixamos entrar a palavra do Senhor, entrar no nosso coração, entenderam? E também, né, coração inconstantes, né? Aqueles que têm, né, entusiasmo inicialmente, né, no dia de, por exemplo, acolher, né, uma coisa, né, um dia de batizado, um dia de, né, sacramento, né, palavras têm tanto entusiasmo, né, um dia de, enviados, né, coordenadores de pastorais e, né, pastorais e movimentos das comunidades. Então ali tem tanto entusiasmo, mas logo, né, já acabou esse entusiasmo, né, gente, né? Então, né, com facilidade, né, desistem, desanimam rapidamente. Então, né, as primeiras dificuldades aparecem, né, já acabou, né, toda vida, né, não tem mais sentido, né? A palavra de Deus muitas vezes não tem sentido, comunidade muitas vezes não tem sentido, né? Então, a palavra de Jesus não pode criar raízes profundas nesse sentido, né, dentro do nosso coração. E também, né, a palavra de Deus também tem aquelas pessoas que coração materialista, né, podemos dizer, que são muitos, né, recebem palavra de Deus, né, mas não dão, né, importância muito para a palavra de Deus, né, mas dá importância para, né, prioridade para a riqueza, bens materiais deste mundo, muitas vezes preocupados com, né, coisas terrenas, coisas mundanas. E, afinal de contas, nós podemos dizer também, nós somos povo de Deus, então temos um coração aberto, coração disponível ao Senhor, coração também aberto para acolher a palavra do Senhor. Então, nesse sentido, né, a palavra de Jesus é acolhida, e aí, assim, que quando na acolhida nós produzimos frutos em abundância, frutos de 100%, ou 60%, ou 30%, entenderam? Então, o que nós podemos dizer aqui então também? No reino de Deus não existe um trabalho inútil, entenderam? Fracasso não existe, entenderam? Quando nós falamos, né, na igreja também, muitas vezes nós achamos que, né, fracasso, muitas coisas, às vezes nós pensamos que fracassou. Na realidade, a palavra de Deus, a semente, né, lançado, com certeza tem que dar, né, um resultado, né, gente, né? Muitas vezes nos olhos dos homens, né, grande parte do trabalho que nós realizamos, o trabalho missionário em nossas comunidades, evangelizadores, parece que é inútil, em vão, mas não é isso a verdade, né? Mas chega uma hora, com certeza vai produzir frutos, com certeza, né? Um dia vai pensar, né? Podia ter feito muitas coisas boas para a nossa comunidade, para, né, entenderam? Às vezes, talvez isso necessita, né, olhar, né, nossa vida mesmo, né, gente, né, nossa caminhada como povo de Deus. Então, né, a colheita que semeia, né, colheita que é semeado, com certeza esperamos, né, resultado. A colheita, todo, né, mundo que, né, cultiva alguma coisa na sua vida, espera, né, um resultado, né, gente, espera colheita também. E então, problema de fracasso, né, resistências existem, né, em nossa realidade em geral. E também existem também cegueiras dos escribas, como no evangelho de hoje, né, nós podemos olhar, cegueira dos escribas não compreenderam, né, a palavra de Jesus também. Entusiasmo muitas vezes superficialmente nós temos, né? Sim, né? Mas também precisamos aprofundar a nossa caminhada de fé, né? Então, a mensagem que podemos trazer hoje para a nossa mensagem de esperança. Então, essa mensagem de esperança nós podemos olhar na primeira leitura de Isaías que nós acabamos de ouvir. O povo de Deus estava lá no exílio, né? Segunda vez, né, escravidão lá na Babilônia. Como vocês já sabem que o povo de Deus, primeira vez, estava na escravidão lá no Egito, né? Deus, através de Moisés, tirado, e aí Moisés morre no caminho, Josué continua a caminhada, levou até a terra prometida, terra de leite e mel. Agora esse povo, né, quando Isaías fala hoje,
na primeira leitura, esse povo que estava lá na Babilônia, estava na né, escravidão. Então, né, o que acontecia, né, para eles que né, procurava que né, achava que Deus né, abandonou eles. Deus não está no lado deles, né? Eles estão né, cheios de desilusão, decepcionados. E nesse momento o profeta Isaías dá esperança para esse povo, que Deus é sempre fiel, Deus está presente na vida da gente. Então, assim que ele diz, né, profeta, compara a palavra de Deus como chuva, que restaura, né? Assim que começa a primeira leitura de hoje. Assim como a chuva e a neve descem do céu e a palavra lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-lo germinar e dar semente para plantio e para alimentação. Então vocês vão ver, né? Então o profeta Isaías né, dá esperança para esse povo, que Deus está presente, assim como está Deus presente, né? Como chuva que cai, com certeza, no irmão, né? Isso nós sabemos, né? Pode ser terra seca ali, de repente chuva caiu, brota ali grama, brota, né? Sementes ou brota plantios ali, não é? Então ali, com certeza, tem uma esperança, é dizer que, né, uma nova esperança ali, né, gente? Então assim também, então, palavra de Deus comparado hoje, né, na primeira leitura também, então, né, o profeta Isaías dá esperança para esse povo que é desanimados, amargurados, né? Estava com né, sofrimento lá na Babilônia, porque eles perderam sua terra, sua família, né, perderam tudo. Então, né, neste momento de sofrimento, o profeta Isaías dá essa esperança para esse povo, que Deus está presente na vida da gente. Então, assim, essa é a primeira leitura. A segunda leitura, né, é uma sintonia entre o universo, a humanidade de Deus, e assim como cristãos praticam a glória de Deus, né? Então, essa, né, segunda leitura de Carta dos Romanos, que nós acabamos de ouvir. São Paulo, então, né, escreve para a comunidade da comunidade de Romanos, que dando também na esperança também, né, para esse povo, né? E assim, então, nessa uma responsorial, que comente, nós escutamos a semente que caiu em terra boa, deu o fruto. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, semente que caiu, semente o que hoje para nós é a palavra de Deus, se caiu no nosso coração, se entrou no nosso coração, se nós escutamos, se nós interiorizamos essa palavra do Senhor, com certeza produzimos os frutos, né? Os frutos de amor, paz, bondade e fraternidade. Então, toda a Bíblia nós podemos olhar, a palavra de Deus pronuncia que é um poder de si mesmo. Deus, né, fala e acontece. Isso é uma realidade. Deus fala e acontece em nossa vida. Então, também então, a parábola do semeador, Jesus insiste no poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus produz fruto. O poder da palavra de Deus ninguém pode duvidar. Agora, né, nosso terreno, como acolhe, né? O terreno é o nosso coração hoje. Como acolhemos essa palavra de Deus? Como é que é nosso coração hoje? Coração, será que de, né, uma terra bem mais pisada, dura, ou pedregosa, ou meio de espinhos esse terreno, e aí, né, logo esses espinhos sufocam, ou terreno de coração bom que significa acolhe essa palavra de Deus com alegria, né, com certeza de sua fé, e ele produz muitos frutos, entenderam? Então, essa história contada por Jesus hoje nos faz pensar nos diferentes terrenos que recebem a semente. Então, né, cada um nós estamos aqui presente, podemos dizer, né, como nós recebemos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus realmente, né, hoje faz diferença para nós, ou não. A palavra de Deus, com certeza, quando nós escutamos, né, se nós interiorizamos e meditamos essa palavra de Deus, com certeza tem que dar frutos em abundância na realidade.
Entenderam? Então, isso é importante para nós. O semeador semeia todo tipo de terreno. Hoje, cada coração hoje é entregado essa palavra de Deus, ou semeado ali, ou recebe essa semente de palavra de Deus. Entenderam, gente? Então, isso é importante. Se todos temos uma missão de semear a palavra de Deus hoje também. Todos temos uma missão de semear a palavra de Deus. Todos temos uma missão de espalhar a palavra de Deus. Todos temos essa missão de vivenciar essa palavra de Deus. Entenderam? Então, isso é nossa missão aqui na terra, né? Terreno é bom, então, aquela semente que produz frutos, né? Ou frutificar. A pessoa que ouve a palavra, né, significa, também compreende a palavra do Senhor, e é assim que produz fruto. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? Então, no reino de Deus, nós podemos dizer, então, com certeza, não existe um trabalho inútil. Né? Nós não podemos dizer uma missa, né, celebramos inútil. Ou proclamado a palavra de Deus nas celebrações é inútil. Sempre alguém, com certeza, recebe essa palavra do Senhor. E aí ele produz frutos. Então, reino de Deus, na igreja, nós não podemos dizer que existe fracasso. Aparentemente pode ter fracasso, né? Às vezes pessoas são desanimadas, pessoas compreendem de uma maneira diferente, pessoas às vezes não querem fazer parte da comunidade, mas nós fazemos nossa parte, entenderam? Isso que é mais importante. E você faz sua parte, você faz parte da comunidade. Por isso vocês já sabem como é que igreja é organizada, como comunidade, como paróquia, entenderam? Então nós fortalecemos, nós edificamos a nossa comunidade, a nossa paróquia. Então, isso é que então podemos dizer, a semente que é semeado, hoje produz então esse fruto para cada um de nós. Então, somos evangelizadores, recebemos sacramentos. Então, a nossa missão, nosso trabalho é evangelizar sempre. Aparentemente, talvez, às vezes pensamos que tudo foi em vão, inútil, mas a hora vai chegar para produzir frutos. A hora da esperança vai chegar também. A esperança nunca morre, né? Entenderam? Então, queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, hoje então essa palavra de Deus, que possamos meditar cada vez mais e entender essa palavra de Deus e produzirmos bastante frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.